Seja muito bem-vindo ao nosso podcast da Universidade da Oratória, o DEOcast. Eu sou a Évila Carreira e irei conduzir vocês por essa jornada da busca do conhecimento, mas, sobretudo, de deixarmos o nosso legado por meio do compartilhamento de saberes e experiência. E por muito tempo eu venho procrastinando a concretização do UDEOcast. E o universo, favoreceu para que tudo acontecesse com a estreia de ninguém menos, ninguém mais que um dos artistas que eu mais admiro, Danny Black. Ai, universo, gratidão, que coisa incrível! E é exatamente com ele que vamos dar início a essa jornada. Danny, seja muito bem-vindo à Universidade da Oratória. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do DEOcast. Que honra! É um sonho ter você aqui, é um sonho dar início a esse projeto que já estava desenhado e com você tornou-se ainda mais especial. Que maravilha, uma honra então fazer parte da abertura aí desse portal que você está botando na ação, e sinto que é através de muita sincronicidade, né? Tô vindo fazer um show aqui, a gente muito envolvido na realização do show e tá agora aqui tendo essa oportunidade de abrir isso com você. Eu considero muito honrado. Que Muito bom. honrado. Obrigado por me receber. Eu que agradeço o seu sim. E é bacana, como a gente já teve a oportunidade de conversar nos bastidores, que o Danny já me acompanha há muito tempo, né? O Danny, as músicas do Danny Black já são trilha sonora dos treinamentos, né? Das experiências que eu promovo dentro das nossas entregas da Universidade da Oratória. E agora a gente vai conhecer a figura humana, quem está por trás, né, desse grande artista, que é uma pessoa só, mas a gente sabe, né, que são os vários papéis que a gente exerce e que poucas pessoas acessam, talvez camadas mais profundas de nós dentro, né, dessa nossa escolha de nos expor, dessa nossa escolha de se colocar no mundo. E aí você aceita o desafio de compartilhar um pouco dessa essência do Danny Black? Claro. Coisa boa, coisa boa. Tô aberto. Que bom, que bom. Danny, é o seguinte, eu já vou começar com uma pergunta assim, super de boa, né, super fluida. Eu trabalho muito com o desenvolvimento de lideranças. E dentre as várias vertentes da liderança, existe uma que eu escolhi, que é a liderança sistêmica. E dentro da liderança sistêmica existe uma premissa de que nós somos reflexo dos nossos primeiros líderes. Que a gente carrega aspectos positivos ou negativos das pessoas que exerceram pela primeira vez a liderança em nossas vidas, que normalmente, em regra, são os nossos pais. O que o Daniel Spínola carrega que ele reconhece que veio da TT Spínola e que ele reconhece que veio do Arnaldo Black? Qualidades, defeitos, valores, crenças. O que você percebe em si que veio desses primeiros líderes? Eu acho que o que mais me impactou de estar na família que eu tô, ter nascido na família que eu nasci e convivido com os meus pais desde sempre, né? Eu acho que existe uma abertura, uma permissão de expressão. Eu acho que isso foi um presente na minha vida. Essa coisa de você ter uma abertura para se expressar livremente. Então é algo que, muito mais do que me foi ensinado racionalmente, me foi explicado, me foi demonstrado, né? Foi uma coisa que era presente na minha casa. Primeiro na ação dos meus próprios pais, compondo, cantando, tocando,
até o momento em que eu sinto que isso é um divisor de águas, o momento que eu me interessei por fazer isso e me interessei por deixar fluir a minha expressão livremente, e você pode, nesse momento, se deparar com uma repressão ou com um julgamento, alguma coisa assim. Na minha casa isso não houve. Isso, então, para mim, é um ponto que ficou comigo para sempre. Eu acho que naquele momento eu entendi que isso era desejável e podia acontecer livremente, entendeu? Então, na minha vida, eu pude me experimentar através da minha música, através das coisas que eu pensava e falava, e isso foi me dando uma segurança que eu acho que está comigo hoje, de se eu estiver conectado comigo enquanto eu falo, não tem o que eu não possa falar. Perfeito. Entende? Então acho que isso é uma coisa que tá comigo. Se tem alguma coisa que eu tô conectado comigo e eu tô criando, não tem algo que eu não possa cantar, Perfeito. né? Perfeito. E isso acho que é uma coisa que se estende muito para minha música poder impactar as pessoas, porque ela é uma revelação para mim também. Quando eu canto, quando eu componho, aquilo se revela para mim através de uma permissão de descobrir o que vai vir através de mim, através do meu desejo de explorar algum assunto ou de fazer alguma pergunta, de responder as minhas perguntas, de perguntar as minhas perguntas, de deixar isso tomar um caminho que eu também não sei qual é, mas eu treinei desde moleque isso aí. Perfeito. Então eu acho que quando você me pergunta, tem muita coisa que vem, né? É um universo inteiro que vem dos meus pais, mas me vem de destacar esse, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que está comigo, que é algo que pertence à minha casa, pertence à personalidade dos meus pais. Você não consegue ensinar uma coisa que você não é. Né? É ilusão você achar que você ensina uma coisa que você não é. Então, eu não acho nem que eles ficaram me ensinando isso de outra forma, eles só acho que tiveram isso na vida deles. Minha mãe é uma expressão pura, né? Uma expressão muito livre. Nossa, ver a minha mãe cantar desde cedo, ir nos shows, ver ela fazer aquelas coisas que A são muito performance, né? autênticas, as performances, a voz, as composições muito fora da curva e muito fora da caixa. Essas coisas não precisam ser ditas, elas estão ali transmitindo, comunicando o tempo todo que isso é possível e é abundante, assim, gera coisa boa, sabe? Então acho que eu fiquei sacando isso. E aí comecei muito cedo a experimentar isso e eu comecei a ver os resultados benéficos de fazer isso. O que coloca as coisas num plano maior em relação ao que você faz, porque você vê que você pode servir, se divertir, experimentar. Perfeito. Você não precisa se aprisionar a nada, mas você pode ter o compromisso e honrar o compromisso de ser conectado com você enquanto você faz o que você faz. Perfeito. Acho que isso é uma coisa É o bem maior forte. legado, né, deles, assim, e Nunca que respondi essa pergunta dessa forma, mas foi o que me veio, sabe? que perfeito. E sabe o que eu acho interessante, Dani? Que o Ricardo Marques, que é meu esposo, Uhum. hoje ele faz, né, um trabalho contigo Faz. no desenvolvimento dele também, da essência dele artística. Uhum. Ele tem você, né, como uma grande referência, e Sim. eu acho que essa é a ideia mesmo de você ter um modelo, um líder, né, para dar as diretrizes. E essa liberdade que você menciona do seu próprio processo criativo, essa liberdade de expressão que você diz que veio do ambiente que você se desenvolveu, é uma marca do seu ecossistema hoje.
Totalmente, não é? Veja, então assim, só reforça a ideia de que a gente realmente traz essa essa genética, digamos assim, né, esses reflexos positivos ou negativos, e que quando a gente assume essa posição, né, de agora ser a referência para outras pessoas, é natural que a gente faça essas escolhas, às vezes conscientes e estratégicas, às vezes intuitivas, e que a gente crie ecossistemas que reverberem essa essência. Então eu vejo que é um convite que você faz para os seus alunos, conecte-se com quem você é, conecte-se com sua essência. Se você compôs essa música e essa música está, não tem que ficar preocupado com crítica de A, de B, se o mercado vai consumir ou não. Se ela está conectada com a sua essência, coloque no mundo. Sim, é o que tem uma diferença entre o que você quer dizer da vida e o que a vida quer dizer através de você, Perfeito, né? caramba. Então são coisas muito diferentes. Isso não quer dizer que você não pode ter uma intencionalidade com o que você faz. Então, por exemplo, quando você fala do mercado, né? Você pode ter uma intencionalidade de fazer algo que vai ser bem recebido no mercado, ou que vai atender uma linguagem, ou que vai ser algo que vai impactar muita gente. Você pode ter essas intenções, mas se você quebrar dentro dessa intenção a conexão com algo real dentro de você, você primeiramente não vai gostar. E a extensão disso vai ser a mesma da fonte, que vai ser algo não alinhado com o que você gostaria de somar no mundo. Então você vai ver se desenrolar ao longo dessa entrega a natureza da fonte de onde você emitiu através das coisas que vão se criando naquela entrega. Então quando você fala assim, eu uso as suas músicas no treinamento, para mim isso é uma extensão de uma coisa que veio de, de uma fonte de criação, de uma intenção que eu tive ao fazer aquilo, né? E que aí quando aparece, você está ajudando pessoas dentro de processos, por exemplo, de autoconhecimento. Que legal, tem a ver mesmo, né? Quando eu volto lá e lembro como eu fiz a música, essa, por exemplo, maior, né? Que você falou. Quando eu volto lá e penso, eu falo, realmente está condizente, está coerente, porque você vai estar, né? Então, eu acho que é muito isso, assim, na minha mentoria, o que eu trago muito para os artistas acredita nisso, sabe? Não como uma coisa, só como uma ideologia de vida, tipo assim, faz o que você ama, faz o quem é você, se conecta com o seu coração. Claro, sim, mas assim, perceba que existe uma lógica universal que vai fazer com que os resultados que você tenha sejam coerentes com da onde você está emitindo. E aí você tem que se conectar mais, ter mais ciência do que você quer para você, do que você quer construir, porque é a partir dessa construção, dessa consciência de onde você está emitindo, que você vai começar a erguer seus castelos, né? Então, tem uma parte até lógica dentro dessa história, assim, sabe? Uma visão que você pode ver um funcionamento da coisa e falar, opa, peraí, eu vou fazer um negócio, por exemplo, mais mercadológico, não importa, mas eu vou fazer daqui, ó. Eu achei o que eu achei a postura que eu quero ter em relação a ver o que pode vir através de mim e aí ser gerido por mim, né? Como um trabalho, como uma carreira, como uma profissão. Isso vale não é só para música, é para tudo, né? Para tudo. Você trabalha com tantos profissionais de tantas áreas, né? Para você, como é que você Exato, enxerga é isso? isso que eu enxergo. E quando esse profissional ele só está focado no retorno financeiro e que ele ainda não conseguiu se alinhar, as coisas travam. Fica tudo mais custoso, não fluem. Sim. Né? E tem algo, né, dentro do que a gente professa, dentro do movimento, né, que a gente propõe para profissionais, que a gente diz assim: uma coisa é você ser um profissional de excelência e ser muito bom naquilo que você faz. Outra coisa é quando você se posiciona como aquele que ensina o que faz.
É como se você experimentasse uma ascensão profissional. Eu sou palestrante, tenho uma carreira construída no segmento de palestrantes, mas aí agora eu entendo que existe um método por trás dessa entrega que eu faço e eu convido outras pessoas a se tornarem palestrantes também e eu me posiciono dentro do segmento de maneira diferenciada. Eu não só faço o que eu faço, como eu entrego uma formação compartilhando os meus saberes e minhas... Tá me vindo uma coisa muito interessante, assim, que é assim, você tá num lugar na sua vida de entrega incrível, aí você entrega aquilo e é uma parada massa que você já faz. Você fez uma distinção entre você ser o profissional que faz efetivamente algo, né? E você também ser o profissional que, além de fazer, ensina, transmite como você faz o que você faz, né? Ou o background do que está por trás daquilo que você faz na sua vida, na sua profissão. E aí me vem uma coisa que eu acho muito bonita, assim, como um norte, que é como a maneira mais rápida de você ir para um próximo nível dentro da sua performance, dentro do que você faz. Então você sabe uma coisa muito bem, mas tem mais para saber, tem mais coisa. A vida quer te entregar mais informação e novos níveis de realização daquilo que você faz. Como é a maneira mais rápida de você ver a vida se abrir para esses novos níveis? É não ter segredo sobre todo o resto que você já sabe. Então, assim, eu não tenho segredos. Isso aqui é o que eu sei, então eu transbordo o que eu sei. Eu deixo o que eu sei ser acessado. A partir do momento que eu deixo isso ser acessado, alguma outra camada faz a mesma coisa por mim. Vai ser revelado. Começa a me dar acesso também, né? Então, é muito interessante essa inteligência da vida, assim. Se você dá acesso, você recebe acesso. Se você dá acesso, você recebe acesso. Eu vou ficar segurando isso aqui para mim, eu vou ficar segurando isso aqui para mim. Tudo bem. Então, tem alguma coisa que também está sendo segurada que não vai chegar em você também. Simplesmente porque é a mesma frequência. A frequência que você se abre para dar é a frequência que você se abre para receber, né? Então, muito legal perceber isso. Isso é um aprendizado que eu recebo a partir do momento desse portal que se abriu na minha vida de ser mentor, né? É isso, eu queria que você falasse disso. Como foi esse start? Quando eu comecei a trazer, não só através da minha música, mas ensinar outras pessoas como podem fazer aquilo que eu faço ou usar meu jeito de pensar para encontrar novos jeitos também no caminho delas, aí parece que começou a se abrir também novas coisas para mim que eu não sabia que existiam, não, né? E é muito, muito próspero isso, assim. É muito sábio fazer isso. E você vai perdendo medo de fazer isso. Porque tem um lugar também que a gente fala, poxa, mas isso sou eu, né? Eu faço isso dessa forma, então agora eu vou dizer a todo mundo as coisas mais específicas do que eu faço e tal. Pode passar isso pela cabeça, né? Mas não tem muita carga, porque no final das contas basta você começar a entregar para você ver isso se potencializar, você se torna mais mestre ainda daquilo que você está ensinando, você vai entendendo novos níveis daquilo que você já faz, ensinando o que você já faz, e você vai recebendo mais coisas, mais camadas do seu servir que podem acontecer. Então é muito massa, assim. Eu sinto que você que está me escutando, assim, uma coisa que você pode botar no norte na sua vida é assim, você está transmitindo o que você sabe? Além de estar fazendo o que você está transmitindo o que você sabe? Porque é uma ótima maneira de crescer para lugares que você nem imagina. Tanto dentro do que você já sabe, quanto do que você nem sabe que tem para saber. Espero que você esteja gostando desse bate-papo aqui, que com certeza já rendeu ótimos insights e a gente continua no próximo bloco. Voltamos para o nosso episódio número 1 da UDEOcast e com ele, Dani Black, esse artista incrível que tem construído o seu legado por meio da música.
Dani, a gente estava falando sobre esse ato de transbordar. Você já está nesse movimento, né, de compreender uma metodologia que deu muito certo para você e que bateu no coração de ensinar ou fazer o chamado para que outros artistas acessassem, né, essa potencialidade, e você vem dando a eles todo um direcionamento. Explica como é que funciona esse trabalho que você desenvolve com artistas e qual que seria o grande diferencial da mentoria? Qual que seria o grande diferencial daqueles que escolhem caminhar com Dani Black? Boa pergunta. Tem sido incrível, porque eu tenho tido contato com caminhos das pessoas, né? Isso para mim é uma riqueza enorme, com as dores, aonde é que cada um está precisando ser mexido. Isso vai me dando um nível de profundidade muito grande para mexer nas pessoas, para saber onde eu posso ajudar, né? Onde eu posso criar ferramentas ou refinar o meu método de uma maneira que explique melhor, deixe mais claro para aquele outro universo como que ele pode mexer no caminho dele para aquilo andar, né? O que é único do meu processo? Eu acho que a coisa mais única dentro do processo da mentoria é que ela tem muita clareza de que, por exemplo, é uma mentoria de composição, então ela tem muita clareza de que você precisa de ferramentas para compor, você precisa de técnicas para arquitetar uma canção, mas nada disso vai te satisfazer se o conteúdo que você usa para isso não tiver qualidade. Como que você garante um conteúdo de qualidade? Aí vem antes. É o quanto você se abre para dar vazão para que esse conteúdo se mostre, se disponibilize para ser arquitetado numa canção. Então, eu acho que esse é um grande diferencial. Muitas vezes as pessoas ficam aqui, sabe? E aí elas ficam lá fazendo música. Fazer música não é muito difícil, não. Você consegue. Você pensar ali, decidir o que você quer fazer, você faz. Você vai rimando as coisas, vai achando maneiras de cantar aquilo e termina uma música. Mas será que a música é isso? Ou será que a música é uma ferramenta de algo que vem antes? E eu tenho essa clareza muito grande dentro da minha vida, portanto, dentro do meu processo. Eu tenho consciência de que tudo que eu arquitetar vai se tornar um portal de acesso de uma coisa que aquilo representa, né? Então, eu trabalho muito em blocos na minha mentoria. Eu garanto esse conteúdo das pessoas, eu garanto que elas vão ter esse acesso, que elas vão se abrir para esse acesso, que elas vão ter caminhos, ter esse acesso à voz mais autêntica delas, a um lugar onde elas realmente vibram, se entusiasmam, gostam do que elas estão dizendo, e não necessariamente isso é confortável ou desconfortável, é simplesmente verdadeiro, é simplesmente algo que faz sentido para elas, é algo que pode vir através delas. Você acha que aquilo que você vai dizer para o mundo, o que você vai fazer, é aleatório? Ou está conversando com tudo que você já viveu? Você acha que tudo que você já viveu pode estar à disposição da sua entrega no mundo? Ou você pode deixar isso para lá e fazer sem pensar nisso? Você tem uma história, você tem uma percepção, você tem uma, uma vibração. Quando você coloca tudo isso a serviço de dizer algo que pode ser dito por você, porque é a sua história, é a sua assinatura energética, é a sua percepção, é você, é a sua estrutura. Então, a vida começa a manifestar através de você coisas que podem vir através de você. E a sensação de sentir que você está fazendo isso, que não é algo muito explicado mentalmente, mas que você sente, você fala, caraca, aqui eu estou fluindo num lugar onde a minha vida começou a ficar à disposição da minha entrega. Isso é muito poderoso. E eu acho que é uma coisa muito única da ferramenta que é a mentoria para as pessoas que fazem, sabe? Elas começam a acessar esse lugar e falar, epa, peraí, só que eu não estou aprendendo um beabá. Aqui eu estou entendendo que eu tenho um acesso a mim e que aí eu posso usar ferramentas para arquitetar, para botar isso de pé de uma maneira elegante, de uma maneira com técnica, lógico,
mas entendi ao que essa técnica está servindo. Perfeito. Então essa consciência eu acho que é a coisa mais única dentro do processo que eu entrego. Perfeito. Aqui a gente fala da história. Inclusive é uma frase que eu uso, que é: a nossa história é a nossa maior fonte de autoridade. Perfeito. Eu trabalho com muitos profissionais que estão em processo de transição de carreira. Fizeram lá suas escolhas com 17, 18 anos, se consolidaram dentro de uma carreira da advocacia, da psicologia, da administração, ou até dentro de uma gestão de uma empresa, mas aí vem um chamado de que não dá para ser só isso. E é muito comum, Dani, ouvi-los querer, entre aspas, negar essa trajetória. É como se eles quisessem passar uma régua. Agora, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Eu falo, não faz isso, não. Sim. É um grande quebra-cabeça e a gente precisa de todas as peças. Claro. A advogada me deu muito gancho hoje para trabalhar com liderança. Porque como eu advogava para empresários, hoje, quando eu sento com um líder, um CEO, eu entendo a linguagem dele. Apesar de hoje o meu servir ser outro, completamente diferente. Então, esse negócio de você desprezar, né, algo... O cara foi é músico, tem ali a veia artística, mas fez lá seu concurso do banco, é bancário, e Não, porque, Dani, eu não quero nada que represente esse passado. Não adianta. Não tem como negar uma história. E é muito comum também a gente querer acreditar que é o diploma, a certificação, o curso XYZ que vai dar pra gente essa autoridade. Não. É o que você viveu, é o que você experienciou, é isso que vai dar propriedade na sua comunicação. Você não vai estar falando de algo que você leu num livro ou aprendeu num curso. É algo seu. É visceral, né? É algo que você viveu. É você soar integrado, né? Porque se você não inclui o que aconteceu com você no seu passado, hoje, você vai soar, né? Quando a gente está falando de comunicação, você vai soar dividido. Você vai soar negando algo. E isso, por mais que não fique consciente totalmente, explicado para quem está te ouvindo, isso vai ser sentido. E aí, no fundo, o que a gente está falando é que o que vai ser sentido é uma omissão, é um esconderijo, é uma falta de transparência, uma falta de gratidão pelo que você viveu, entende? E isso fica sem sentido. É muito interessante, porque a música me fez perceber isso, até entender como você percebe isso, né? Como uma pessoa da oratória, assim, profunda. Porque eu tenho a sensação de que a comunicação, a parte das falas, das palavras, até da música mesmo, aquilo que você está cantando, vem muito depois o efeito disso, porque tem muita coisa que afeta as pessoas antes do que a pessoa está efetivamente vendo, que são as palavras, a melodia ou o assunto. Existe uma sensação interna de quem está cantando, existe uma atmosfera que está sendo criada, existe uma intenção com aquela fala. Por exemplo, eu posso ter a intenção de transmitir um conhecimento para você. Eu posso ter a intenção de te dar acesso a um lugar dentro de mim. Eu posso ter a intenção de me esconder fingindo que eu estou fazendo tudo isso. Se eu tiver a intenção de me esconder, por mais que eu fale coisas incríveis para você, o que você vai sentir é a intenção de me esconder. E, portanto, isso vai ser mais forte do que qualquer coisa que eu possa falar. Então, prestar atenção na intencionalidade da nossa fala, da nossa expressão, é um negócio, assim, muito pragmático, sabe, assim, pro efeito do que você vai fazendo. Você precisa cuidar muito do que você... da onde você está falando. Eu tô falando da minha experiência, né? Eu presto muita atenção nisso, porque eu sei que isso é o que vai imprimir. E aí, a pessoa, se eu tiver cuidando disso, vai ser um tesão para a pessoa, porque ela vai ouvir aquilo e ela vai sentir, consciente ou inconscientemente, uma coerência entre o que eu estou sentindo e o que eu estou falando. Se ela não sentir essa coerência, essa congruência, isso vai ficar estranho para todos nós.
Então, Castelo construído na areia. exato, fica uma mentira, né? Fica uma mentira. E ninguém gosta de ser enganado. Não. Dani, aí você toca em algo precioso, que tem a ver com liderança. Então, a gente começou falando de liderança, lá dos primeiros líderes, e agora você traz um elemento fundamental, que é a coerência. Porque não adianta, né, o líder falar, você lidera um grupo hoje, você lidera um mastermind, que a gente chama de mente mestra, né, que você chama de mente mestra. Uhum. Mas, assim, existe um artista que tem uma equipe, que tem um time, que à medida que está crescendo, outras pessoas vão agregando. Coerência, para mim, é fundamental, porque não adianta eu falar, mas na prática os liderados enxergarem outra coisa que não essa essência. Sim. Me fala um pouco do perfil de liderança do Danny Black. Como é o Danny, ou quais são as principais características do líder Danny Black? Com a produção, com o comercial, com o time de marketing. Como é esse líder? Ou seja, quais são os traços que você identifica e fala assim, Évila, essas são as minhas marcas como líder e é isso que eu acredito? Acho que eu continuo batendo na mesma tecla. Uma das coisas é ficar cuidando dessa sensação interna das pessoas e da intenção que as coisas estão sendo feitas. Então eu fico sempre relembrando isso. Eu fico relembrando o que a gente representa, o que a gente quer transmitir, fico relembrando a serviço do que a gente está, né? Então, assim, nós estamos impactando a vida das pessoas, a gente está mexendo num registro profundo das pessoas, estou falando, por exemplo, da mentoria, né? E isso precisa estar claro, né? Por exemplo, no time de vendas, quando alguém está falando ali com as pessoas, entrevistando as pessoas, essa pessoa ela tem que ter claro, né, o que a ferramenta possibilita para aquela potencial abertura da pessoa, né? Ela tem a técnica de vendas, ela tem a abordagem, ela tem o script, ela tem um monte de coisa, mas ela não pode desconectar dessa intenção e desse contexto que vem antes. Porque isso é o que gera muita qualidade para a nossa atmosfera, sabe? Quando eu faço as minhas turmas, é muito diferente quando a gente... É um diferencial também. A gente monta as turmas com muito cuidado com isso, assim, sabe? Sempre com isso. Eu treino muito a galera que fala com as pessoas por ficar focado nisso, justamente para que as pessoas que vêm estejam alinhadas, né, com isso. E aí acaba gerando um ambiente aberto, né? Um ambiente onde as pessoas chegam abertas, né, para vivenciar uma coisa que foi prometida e uma coisa que elas também não sabem exatamente o que é, mas que elas sabem que existe um potencial ali de uma descoberta grande na vida delas, dentro daquele acordo claro que foi feito, naquela venda, né, daquela vaga, daquela turma. Então, eu acho que como líder, uma das coisas que eu faço muito bem, naturalmente, é isso, sabe? E aí tem a parte que eu acho que essa coisa da mentoria também abriu na minha vida, de se tornar um empresário, né? De se tornar alguém que está fazendo uma gestão, que tá olhando para uma equipe, que está olhando para um negócio, que está entendendo como fazer isso fluir. E a comunicação, né? Eu acho que o lance da comunicação que é algo muito, muito natural para mim e muito efetivo também. Todas as coisas que chegam nas pessoas tem que chegar coerente, tem que ter a mesma comunicação, sabe? Para que a pessoa sinta naquele anúncio, por exemplo, que ela viu eu falando da mentoria, quando a pessoa vai falar com ela, ela sinta a mesma coisa ali, sabe? Tem um alinhamento. Então, acho que esse alinhamento também é uma coisa que eu faço. E me sinto muito aprendiz, né? É uma coisa recente na minha vida. Eu fiquei muito tempo somente na minha carreira, né? Fazendo os meus shows, fazendo os meus discos, e abrir esse espaço agora, né? De empreender uma mentoria e ter um time que tem um outro perfil, né? De time, esse negócio da mentoria, essa possibilidade de ensinar e criar esse ecossistema. Então isso também é um grande aprendizado para mim. Então é maravilhoso
eu fico muito aberto assim para aprender com as pessoas que estão à minha volta, né? A vida vai trazendo também os professores e eu pergunto muito para pessoas que estão nesse ramo, né? Há mais tempo e que sabem muito o caminho das pedras, assim, e transmitem a experiência para mim também. Isso é maravilhoso. Que bom. É interessante quando você fala, tem um autor que eu gosto muito, que é o Simon Sinek, que é idealizador do Círculo Dourado. Então, para mim, ficou claro. O Danny Black comunica muito bem o porquê ele faz o que ele faz, não é só o que, nem o como, e isso para todos os. Para toda a linha, né? Para todas as pessoas que integram, desde, né, aqueles que estão do seu lado, fazendo movimento junto contigo, quanto aqueles que estão chegando ao ecossistema, entendem muito claramente o porquê. E qual a razão, né, de eu estar falando isso? É que enquanto esse profissional, porque realmente é algo que eu acredito, ele não verbalizar e não ter muito claro o porquê ele faz o que ele faz, ele vai dar muita volta. Nossa, Ele essa vai, pergunta é muito importante. né? Ele vai investir em curso, em mentoria, em informação. Ele vai falar, gente, eu não estou saindo do lugar. É porque está faltando ter muita clareza do porquê você está fazendo todo esse movimento. Essa pergunta que você fez é muito, muito foda, né? O porquê você faz. Por que você faz o que você faz, né? Por que você faz o que você faz? O que te motiva a fazer o que você está fazendo? Porque você vai construir uma vida através do que você está fazendo. Então, toda essa estrutura que você vai erguer está a serviço do quê, né? E é muito fácil também a gente ficar contando história nesse lugar, né? Então a gente começa a criar uma história do porquê. Mas na realidade é porque para você, assim, dentro de você, o quanto está conectado com a entrega do amor que você pode dar e receber da vida, sabe assim? O quanto isso é uma ferramenta para abrir fluxo de amor na vida. E amor é comprometimento, amor é realização, amor é entrega, amor é estruturar um negócio, é criar soluções, é transmitir informação, é gerar prosperidade na vida das pessoas, é transmitir conhecimento, mas qual é qual é a intimidade do que você faz com isso, né? Isso que eu me pergunto. Fico me perguntando isso. Quanto que isso está alinhado com esse fluxo na minha vida. E isso costuma me responder assim, me ajuda a localizar essa pergunta em mim, sabe? Por que eu faço aquilo que eu faço? Né? Exatamente. E já que você falou, né, sobre prosperidade, sobre esse transbordo, eu não sei se isso também faz parte, né, da sua realidade, mas é muito comum ter dentro dessa construção, né, de profissionais que querem dar sua contribuição, que querem transbordar na vida dos outros, que querem de fato construir um legado por meio do compartilhamento de saberes, ficar meio perdido na questão de como converter isso em prosperidade material. Então, as pessoas elas acabam tendo dificuldade. Parece que é algo assim, por elas fazerem isso com tanto amor, por elas fazerem isso, por isso está tão alinhada a essência delas. Eu até brinco, viu, Dani? Eu amo tanto o que eu faço, que eu faria de graça. Mas o bom mesmo é que eu sou muito bem remunerada para fazer o que eu faço. E parece que existe como se fosse um, um discurso um pouco imoral, que não se pode ganhar dinheiro fazendo o que se ama, ou uma coisa muito romantizada. E eu falo, não. E aí você citou uma outra palavra que para mim, é permissão para prosperar, que é gratidão. Né? Quando a gente é grato pelo que tem, se torna digno de receber o que deseja. E eu acredito que é crença. Aí a gente já trabalhando no campo das crenças. Então eu vejo muitos profissionais, Dani, do mesmo jeito que você deve ver muitos músicos, muito artistas tendo um potencial gigantesco, podendo sim canalizar isso para construir algo sólido, próspero,
mas que ainda ficam apegados, né, a um discurso de que não dá para ganhar dinheiro com a música, ou não dá para ganhar dinheiro com a educação, porque esse foi o discurso que me disseram, que eu não acreditei. Que bom. Né? Eu entrei com 17 anos pela primeira vez numa sala de aula como professora. 17 anos. E eu tive plena convicção com 17 anos que eu poderia ser qualquer outra coisa, mas eu não deixaria de ser educadora. Eu sou uma educadora por paixão. Palestrante, para mim, é educador de multidão. A gente só muda o ambiente, saímos de uma sala de aula e hoje é um auditório, uma casa de eventos, um teatro. Só mudou o ambiente. E os alunos. Mas é educação. Sim. E como que você trabalha isso com o seu público, que também tem essa crença de que não dá para prosperar, de que não dá para ganhar dinheiro com a arte, com a música, que isso é romantizar? O que você diz para eles? Vai que serve também para os meus, né? Que tem essa crença aí. Mas a primeira coisa que me vem é assim, né? A importância da gente ter perto da gente pessoas que nos convidam a quebrar essas crenças, né? Eu reconheço que no meu caminho tiveram pessoas muito importantes, por exemplo, que me ajudaram a quebrar crenças minhas, né? A ponto de eu falar assim, opa, peraí, olha, eu não percebia que eu pensava isso, não, então pode ser diferente. E aí você coloca na ação e descobre pela experiência própria, né, que pode ser diferente. Então, eu acho que o lugar da mentoria ele é muito legal para isso também. Você começa a acessar novas percepções que vão quebrando essas crenças em você, né? Eu sinto que na minha mentoria isso acontece bastante, porque tem sim muito essa crença no meio artístico. Acho que não só, né? Mas tem essa coisa do mas como que rentabiliza, né? Uma coisa tão desse universo sensorial, emocional, quase impalpável, né? Que as pessoas colocam sutil e tal. E na realidade eu acho que tem uma regra universal que é assim, né? O dinheiro ele é troca de energia, né? A partir do momento que a energia está fluindo, essa energia de entrega, ela está fluindo, você está agregando esse valor para as pessoas através de uma coisa que te entusiasma, e aí não importa o que seja, tudo ficou igual. A música se entusiasma, ficou igual à advocacia que te entusiasma. Se isso te entusiasma, você está canalizando esse entusiasmo a ponto de gerar de gerar uma vontade e um compromisso de transmitir isso, de colocar isso à disposição das pessoas, que as pessoas consigam trazer esse valor para a vida delas. Então a energia está fluindo. Se a energia está fluindo, isso vai gerar receita para você. Então, compreender essa matemática universal ajuda muito, né? E aí a vida vai te convidando a compreender essa matemática universal em um próximo nível, um próximo nível, um próximo nível, porque isso não acaba, entendeu? Você sempre vai ter um lugar onde você está gerando a prosperidade e um lugar onde você pode ir para um nível acima, que é um nível de entrega acima, um nível de um fluxo maior de energia passando por você, tendo essa permissão para passar por você através daquilo que te entusiasma, daquilo que você pode contribuir, daquilo que você através da sua história conquistou, né? Muitas vezes é isso, tipo, as pessoas podem se ligar que tudo que elas viveram, cara, deu um nível de poder para elas, de transmitir uma coisa que levou muito tempo, são anos vivendo alguma coisa, as experiências, os know-hows, os conhecimentos, tudo isso pode ser, ela pode permitir que isso passe por ela e chegue nas outras pessoas. O caminho inevitável de fazer isso acontecer é gerar a energia do dinheiro. Então você vai receber, porque o dinheiro ele é uma linguagem tridimensional de uma energia, né? De uma energia que se movimenta, que troca, né? Como é que você faz? Como é que você materializa essa troca? Aí o dinheiro é inventado. Ele não é inventado, ele é simplesmente uma consequência. Precisava se encontrar uma linguagem que traduzisse esse funcionamento universal, esse funcionamento
da troca de energia na existência, entendeu? Então, entender isso, eu acho que é uma coisa muito legal. Se abrir para entender em próximos níveis, né? É isso que eu vejo na minha vida. Nossa, você vai se abrindo e tem um outro nível. Você vai percebendo o lugar que você se abriu, o lugar que você ainda precisa se abrir mais. E você vai deixando, no final, é a vida te convidando para se entregar, para entregar, né? Para se comprometer com essa entrega, para aumentar o seu nível de generosidade. Então, assim, dá sim para ganhar dinheiro. Você topa ser mais generoso? Ah, mas para ser mais generoso eu vou ter que dar acesso ao que eu realmente quero dizer na minha vida através da minha música, por exemplo. Vai ter que fazer isso. E aí eu vou ter que ter assim o comprometimento de empacotar isso assim, fazer um plano de marketing para isso chegar nas pessoas. Você vai ter que fazer isso aí também. E eu vou ter que dar a cara aqui, vou ter que mostrar que eu existo. Vou ter que ter essa generosidade de me mostrar que eu existo, que as pessoas podem contar comigo nesse lugar, que eu entrego isso aí. Vai ter que fazer isso também. Então, tem muito mais coisa na realidade dentro dessa história, que são decisões de deixar a energia fluir, coisas que você pode entregar. E o termômetro é o que te entusiasma. Para mim é isso. O que te entusiasma? Que tá ardendo em você, que você fala assim, isso é algo que eu quero saber mais, isso é algo que eu quero dar mais, isso é algo que eu quero mais na minha vida, isso é algo que eu tenho para dar, eu topo dar, né? Eu topo. É muito louco, cara. Tudo que você sabe, tem alguém que não sabe. Tem gente que sabe muito mais que você diz que você sabe, mas o que você sabe tem gente que não sabe. Qual é a tua parte? A tua parte é deixar isso chegar, o que você sabe, e quem não sabe. Se você fizer isso, já tem um fluxo acontecendo, né? E dá trabalho. Isso dá trabalho, entendeu? Por isso chama trabalho. Isso dá trabalho, vai, vai invocar energia na sua vida, atenção, responsabilidade e sempre vai ter um outro nível disso. Sempre vai ter um outro nível disso. Então, também não mistificar, sabe? Ah, que legal. Isso não é uma coisa que você aprendeu, isso é uma coisa que você vai estar sempre aprendendo ao longo da vida. Mas, claro, o norte vai ser sempre o mesmo. Você ir soltando essas resistências e se deixando disponível para a vida usar o que você tem para melhorar o entorno e a sua própria vida. Perfeito. A entrega desse primeiro episódio do Deocast está incrível. A gente está falando tanto de entrega, né, de transbordo. E encerramos o segundo bloco e vamos para o terceiro. Voltamos para o nosso terceiro bloco do Deocast, o nosso primeiro episódio com o artista, o compositor Danny Black. E estávamos falando, Dani, sobre essa questão de desprendermos energia necessária para fazer o movimento acontecer. E que vai ser inevitável que o resultado ele venha desde que façamos tudo o que for necessário. Isso serve para tudo na vida. Se você quer emagrecer, se você quer criar hipertrofia, se você quer escrever um livro, não importa, vai ter que ter um desprendimento de energia, uma disciplina, uma constância para que o resultado ele aconteça. E por estar falando de aqui, por eu ter citado livro, eu vivi recentemente esse processo criativo, né? Eu vivi isso nos meus processos acadêmicos, eu me retirei e dentro desse retiro eu produzi minha dissertação de mestrado, eu produzi minha monografia e eu falei, eu vou fazer a mesma coisa com o livro. Que legal. Eu vou me retirar por 4 dias e fluiu numa leveza, 262 páginas escritas em 4 dias. Uau. Porque já estava aqui, as coisas já estavam pedindo para ganhar o mundo. Eu só precisava sistematizar, colocar no papel. E aí depois tive que reduzir. Tem muita coisa, vai para 180. Então tá bom, deu mais trabalho tirar do que colocar, mas tá tudo certo. E aí, Dani, tem algo que eu acredito ser precioso para a gente compartilhar com a nossa audiência.
que é sobre processo criativo. Porque eu acredito muito que é esse processo que traz originalidade. É você ter algo dentro desse seu processo de criar que é muito seu, que é muito nato. E por mais que você esteja dentro de uma área que existam vários players, que seja uma concorrência muito grande, mas se você se identifica com esse processo criativo, algo muito seu, muito único, não tem problema. Podem existir outros tantos comunicadores, especialistas em oratória, mas com esse jeito, só a Évila, ou os mentorados da Évila, ou só o Dani. Concorda comigo? Então, tem um jeito muito próprio. Eu, no meu caso, é a metodologia. Essa linguagem funciona para mim. Então, eu tendo um método, eu vou lá e organizo dentro do método. Essa linguagem funciona para mim e tem funcionado para os mentorados. E o Dani? Como é o processo criativo do Dani? Como é que são os rituais ou a forma como você organiza essa entrega? Se é que organiza, porque também não precisa ser metodizado também. Mas como é que você faz? Como é o seu processo? Eu acho que eu vou prestar atenção em como, assim, você está dizendo para eu transmitir para as pessoas, ou o meu processo criativo, O seu processo do Dani. porque é o único meu, é isso? Exatamente. Eu acho que é o único meu porque, deixa eu pensar um pouco, eu sinto que eu fico disponível para um registro que eu conheço de conversar com a vida e de conversar comigo mesmo e uma devoção de registrar isso. Então, assim, eu sinto que, por eu ser compositor, eu estou à disposição disso. Então, a qualquer momento pode me vir um fogo, uma coisa de algo que eu vi, que eu percebi, que eu senti, e eu tenho a disposição de sentir isso e de dar um jeito de conseguir deixar registrado de alguma forma que isso é importante e tem que ser desenvolvido. E aí eu trabalho, né? Aí tem uma parte também que é parte do trabalho, onde eu tenho um jeito que ao longo, o meu jeito de fazer, ninguém me ensinou a compor, né? Então, eu ensino as pessoas a compor através de uma experiência muito grande que eu fui tendo de maneiras que eu fui encontrando de justamente organizar esses fogos, né? Da conversa com a vida. Mas eu acho que essa minha disposição e essa minha atenção para conversar com a vida, saber o que pode passar através de mim, aquilo que eu quero dizer, me dá muito poder, sabe, para criar. E quando eu estou criando, aí também eu sinto isso. Você falou de se isolar 4 dias. Quando eu estou criando, parece que assim, eu entro num hiperfoco, né? Então eu realmente me entrego aquilo ali e não que necessariamente eu precise terminar uma música ou alguma coisa naquele momento, mas depois eu vou voltar a ter esse hiperfoco de novo para continuar aquela criação, né? Então eu fico totalmente conversando com aquilo, eu vou entrando no campo daquilo, eu vou deixando aquela conversa com aquilo que eu decidi que eu quero conversar acontecer com intensidade para mim e com entrega, né? De novo aparecendo. Eu acho que as pessoas têm, todo mundo tem uma coisa única, tem uma analogia que é bonita, né? Que é assim, é como se todas as pessoas fossem flautas, né? E elas tivessem formatos diferentes. Então essas flautas têm formatos infinitos. Sua flauta é assim, a minha é assado, então tem faz uma coisa assim, faz uma coisa assado, mais fina, mais grossa. Ela tem um formato específico. O sopro que passa pela flauta é o sopro da vida, é o sopro da criatividade, ela tem um sopro que é a essência da existência, entendeu? Isso não tem autoralidade, isso é a coisa mais natural do mundo.
A existência cria, tudo que você está vendo está sendo criado através dos seres humanos, através do planeta, através do universo, através das forças, através de tudo que a gente sabe e não sabe que existe. Agora, a sua flauta, que você é, vamos dizer assim, tem um formato. E esse formato é único. Não tem nenhum outro que vai ter o mesmo formato de flauta do que a flauta que você é. Portanto, esse sopro que é igual para todo mundo, quando ele passa, o som que sai dessa flauta é diferenciado. Se você deixar esse sopro passar por você, acolher o formato que você tem, deixar esse formato ser o que ele é, parar de brigar com esse formato, deixar esse formato simplesmente expressar o sopro que é natural, existe, está disponível, que é essa força criativa, então você vai reconhecer a sua linguagem, os seus métodos, a sua digital, o jeito que você falaria. É, porque isso não é aleatório, entendeu? Eu não estou usando as palavras que eu estou usando aleatoriamente. Eu uso essas palavras porque elas têm a ver com o formato da minha flauta, entendeu? Por isso vem essas palavras, são as palavras que vêm na minha mente, que ressoam, há tanto tempo que ressoam isso, que de repente elas começam a se tornar uma linguagem também. Eu começo a usar palavras que eu sinto que dão um endereço daquilo que eu quero transmitir com precisão. Nada é aleatório na minha percepção, assim. Você tem uma história, a sua história, ela vai sendo contada através de uma criação, assim, muito fina, né, da sua conversa com o seu desejo de viver, né, as coisas. Você vai se abrindo para as coisas, vai encontrando pessoas. Nada é aleatório, tudo tem uma motivação, consciente ou inconscientemente. Isso vai gerando uma coisa muito única, vai afetando esse seu formato. E é impossível copiar isso. É impossível, portanto, se a sua história tiver criando esse formato único da flauta, sua linguagem vai vir sempre. Perfeito. E é tão normal as pessoas falarem, né, isso? Eu não sou criativa. Eu queria ter a sua criatividade. Como que você consegue fazer isso? É permissão. O convite está feito para todo mundo. Agora, o quanto que as pessoas estão se permitindo acessar essa criatividade, se permitindo sair dessas caixinhas, desses padrões. E aí é muito engraçado que nossa infância fala muito, né? O que você desenhava para você lá na infância, o que você gostava de brincar, reverbera muito nessa sua entrega genuína. Eu mesmo tinha a professora, que era uma das brincadeiras que eu mais gostava. Ah, de ser professora? Era, botava as bonecas, eu mesma fazia atividade, eu mesma corrigia, errava algumas só para ter o erro e o acerto. Que legal. Olha a cena. Brincava também de ser empresária, então eu tinha uma bancuca. Eita, que agora eu denunciei a idade, meu povo. Bancuca, não é da época de Danny Black, não. Mas não aí, ó, eles nem sabem o que é, né? E aí eu fingia que eu era a dona do restaurante e fazia ali, né, toda a parte gerencial e tal, adorava. E hoje, a linguagem artística. Então, assim, meu sonho de criança era ser atriz. E fui dissuadida pelo meu pai. Olha, atriz é coisa de meretriz. Não quero filha minha puta, dizia, verbalizava nessa profundidade. E aí ficou isso de que ser artista não era possível. E agora que eu me vejo nesse movimento de aliar conteúdo de alto valor, a arte, a música, a dança, a linguagem teatral, que eu fiz muitos anos teatro, agora tudo está fazendo ainda mais sentido. Essa sua fala, inclusive, Dani, foi uma resposta a algo que eu vinha dialogando com o universo. Porque dá medo de você, dá um medinho de você assumir essa identidade, de você deixar essa criatividade fluir. Claro. Né? Dá. E aí, quando você fala isso, me soa como uma grande resposta de que a gente realmente tem que ter muita clareza. Que bom, muita confiança. Do porquê, né? Porquê todo o movimento. Eu vi o filme do Ney Matogrosso agora. Nossa, com foco nisso que a gente está falando, é muito lindo de ver também com foco nisso, assim. Você vê alguém que teve a coragem, sabe, de se permitir acolher e descobrir os seus formatos, por mais disruptivos e fora da caixa que eles fossem, né? Até num primeiro momento, sim,
causasse um estranhamento e uma perturbação, né, em algumas pessoas que estavam ali sendo confrontadas com essa liberdade, né? Essa liberdade dele de ser ele, de deixar mesmo. E aí você vê a grandiosidade disso, né? A grandiosidade. A gente poderia dizer que a grandiosidade de um ser expresso assim, ela é proporcional a essa coragem, sabe? E porque não é que não vai rolar medo, né? E não é que vai rolar grande chegada. Isso é muito importante de falar. Parece que você vai conseguir fazer isso e agora você conseguiu. Não é um processo infinito, porque sempre tem o próximo nível. É isso que eu falo, sabe? Eu gosto de gerar essa distinção de que não importa onde você esteja, tem o próximo nível e não tem uma linha de chegada para essas coisas. Então, é muito mais um norte, se trata muito mais de um jeito de perceber, de pensar, de intencionar, né, essa coragem. Sempre vai ter um medo de se abrir mais, sempre vai ter a possibilidade de se abrir mais, sempre vai ter essa invocação de uma coragem para se abrir mais, e junto com elas, reinvenções, mortes, nascimentos. Então, é profundo mesmo. Não é uma coisa assim, beleza, fácil falar. É fácil falar, nem sempre é fácil fazer, entendeu? Mas vale muito a pena, sabe? Dar vazão para sua expressão, dar vazão, arriscar baseado no seu desejo. Eu acho que tem muito disso, sabe? Assim, se não for baseado no seu desejo, aí não é real. Mas se for baseado no seu desejo, cara, tem um negócio que eu desejo aqui, isso aqui eu desejo, isso aqui mexe comigo. Isso aqui mexe comigo, eu vou mexer nisso aqui então. Eu vou mexer no que mexe comigo, sabe? Vou ver o que é, vou fazer movimentos em cima disso para ver onde eu encosto, né? Vou me permitir fazer isso. A vida é uma grande descoberta. A vida é sobre experimentação. Você nunca. Você já pensou que você não tem a opção de não experimentar? O que você está vivendo agora é uma experimentação, por mais livre ou conservadora que isso possa ser considerado, é igualmente uma experimentação de uma coisa inteira, de uma experiência inteira que você está vivendo. Você pode experimentar o caos, você pode experimentar a rigidez, você pode experimentar a liberdade consciente, você pode experimentar a não mudança de jeito nenhum. Tudo isso é igualmente você experimentando. Então, você não tem outra opção. Agora, como é se você vai se tornando cada vez mais consciente de que é isso que existe? Experimentações, e se abre mais conscientemente para experimentar, para ver, mas baseado no seu desejo, baseado naquilo que te entusiasma, que te empolga, baseado nisso. Esse é o norte, essa é a bússola. Se você fizer isso, Não tem como eu dar acho, errado. acho que tem muita coisa boa aí. E eu tô contigo, né, que dá um medo, que dá um negócio, cara, porque é mexer A no dor da lugar. expansão, é a dor do medo, né? De Mas você sair isso, e não tem um do tempo, confortável. não tem um tempo certo, não se apresse, mas não se acomode, sabe? Não Tipo, se não se apresse, apresse, mas mas não não se se acomode. acomode. Porque Perfeito. é o que é, mas tem que ser um norte, né? Ou como você falou, tem que ser, não tem que nada. É a escolha. É maravilhoso que seja um norte na vida isso, porque é a coisa mais consistente que você, desde o início da sua vida, está tirando da experiência nesse planeta. O crescimento e a maturidade através das experiências que agregam na sua vida. Então, quando a gente esquece que isso é uma prioridade na nossa vida, a gente fica velho. Ou a deriva. E é tão bacana você falar isso, né? O que te entusiasma, qual é o desejo que está por trás disso? Porque, infelizmente, muitas pessoas elas estão em movimentos para provar para alguém que elas conseguem, para provar que elas deram certo, pra... mas eu vou provar de que eu sou capaz. E essa frequência não é bacana. É fazer por aquilo que você acredita que é a sua melhor oferta. O que você faria se você não precisasse fazer nada? O que você faria se você não precisasse fazer absolutamente nada? Qual seria a sua escolha? Fica essa pergunta. Eu
é isso aqui que eu tô fazendo, gente. É isso aqui. Isso traz sentido. Vida, né, e tempo são substâncias da mesma essência, entenda. Você converte o tempo em tudo, né? Ah, tempo é dinheiro. Não tem coisa mais mentirosa do que isso. Porque tempo é muito mais valioso. E estar contigo aqui, Dani, é converter tempo, vida em uma experiência grandiosa. E eu tenho certeza que não foi grandiosa só para mim, mas para todos Pra mim aqueles também. que vão acessar esse conteúdo produzido aqui por nós. Gratidão. A ideia é, de fato, o que você faria se você não precisasse fazer nada. É isso, educar. Essa é a minha essência. Compartilhar o que sei. Né? Então, a ideia é essa, porque faço numa leveza, numa alegria, né? E prosperidade gosta de alegria. Né? Então, a ideia é essa. E, Dani, para a gente encerrar esse nosso primeiro episódio, que começou com o pé direito, né? Que começou com tudo de bom que a gente pode esperar do universo. Que bom, maravilha. Qual é, né, a mensagem final que você deixa? Ou qual é a mensagem que você deseja que reverbere como legado? Quando Dani não mais estiver aqui, encarnado como está agora na minha frente, qual a mensagem que você deseja que se perpetue, que torne o legado do Dani Black? Eu acho que talvez essa é uma pergunta muito profunda, né? É uma pergunta muito profunda essa. O que me vem é assim, lembrar que todo mundo é um canal de expressão daquilo que entusiasma aquele ser. Então, assim, um legado maravilhoso é ter essa consciência sendo praticada, de que eu entendo que as coisas podem passar através de mim. Isso não são só músicas e palavras, mas ações, projetos, manifestações, experimentações. Eu entendo que isso é possível para mim só porque eu tô aqui. Se eu sou um ser que existe, isso é natural na minha vida. E eu vou praticar o meu potencial de fazer isso na minha vida com conexão com o meu coração, com conexão com a consciência de que eu posso amar em níveis mais e mais profundos tudo à minha volta e a mim mesmo. Perfeito, lindo demais, Dani. Obrigado por me receber. Eu que agradeço. Gratidão. Foi lindo, foi fluido, foi leve. Vida longa para esse projeto. E obrigado, foi grandioso para mim também participar. Que seja aí o início de muitas trocas incríveis que agregue na vida de muitas pessoas e que as pessoas possam desfrutar bastante de tudo com energia daqui para colocar na prática na vida delas. Gratidão, gratidão. Encerramos o nosso primeiro episódio do Deocast e é essa a nossa proposta: compartilhar conteúdo de alto valor que agregue na sua vida, na sua carreira, para que de fato você possa deixar o seu legado no mundo por meio da comunicação. E a gente se vê no próximo episódio.